Amigos do Condoeste, do consórcio da região ali da Grande Colatina, né, as 22 cidades, eu me chamo Raoni Pinheiro, tá? Sou engenheiro ambiental, sou da área jurídica de formação, especialista na área de direito ambiental, mestre na área de direito ambiental, também tenho mestrado na área de energias renováveis e eu atuo no ramo de resíduos desde 2009, tá? Eu trago para vocês essa pequena apresentação para apresentar um pouco para vocês sobre o nosso projeto, que é o projeto de montagem de unidades de gerenciamento e tratamento de resíduos urbanos, né, com a tecnologia de pirólise. A gente vai entender agora como é mais ou menos esse procedimento. Então, pessoal, nós fazemos parte de um grupo, um pool de empresas, do qual eu sou diretor técnico responsável pelos projetos da GSE, que é a Global Safe Energy. É uma empresa bem consolidada nas Américas. Nós temos escritórios fora do Brasil, desde os Estados Unidos, como na Espanha, na China e alguns outros países, na Alemanha, com outros países também na Europa. Nós representamos algumas marcas de níveis mundiais aqui no Brasil, como a LG, a BD, a Torquedo, e nós trabalhamos basicamente voltado à sustentabilidade, a projetos voltando à área de smart cities, principalmente, e de geração de energias por fontes renováveis, desde solar, eólica e também biomassa. E nosso projeto, que engloba essa parte de gerenciamento de resíduos, é um negócio voltado à tecnologia de pirólise. Nós começamos a atuar aqui no Brasil desde 99, onde eu tive a possibilidade de trazer os meus projetos de pirólise para o Brasil, e por questões mesmo de financeira, houve sempre o impedimento e a capacidade de alguns órgãos públicos e municípios de conseguirem, de fato, efetuar a implantação desse projeto. Então, qual é o negócio de fato? Então, trata-se de um projeto, né, de gerenciamento e tratamento térmico de resíduos urbanos. Então, nós não montamos uma unidade de pirólise, basicamente. Nós montamos uma unidade de tratamento e gerenciamento utilizando a tecnologia de pirólise, que é um equipamento, né, que nos fornece basicamente três insumos altamente vendáveis e que fazem com que o processo e o projeto seja altamente lucrativo em relação a auto se pagar. Então, basicamente, com o trato do resíduo urbano, utilizando do resíduo, nós conseguimos gerar desde combustível, e aí o diesel sintético, a gasolina sintética, a gente consegue produzir o gás de síntese, e esse gás de síntese a gente usa para a geração de energia, e o carvão, que é reconhecido como biochar também, que é utilizado na parte de siderurgias e em outros tipos de insumo, como também para a parte de fertilização. Basicamente, a tecnologia de pirólise nos fornece esses três insumos, mas também tem outros insumos, subinsumos dentro do processo. E, como eu falei, o nosso modelo é um modelo de gestão integrada dos resíduos, que o que a gente faz? Que reaproveita integralmente os resíduos urbanos, né, desde o processo de reciclagem, utilizando também a questão da reutilização, né, e o que não for utilizado, que for inerte totalmente, nós colocamos dentro do reator e o restante disso, né, que é os inertes, se torna-se combustíveis que a gente consegue aí colocar no mercado como venda, trazendo uma boa lucratividade e principalmente o passivo ambiental existente dentro dos lixões, hoje existentes ainda e alguns vertedouros, como também nos aterros sanitários, que não deixa de ser um passivo ambiental por ser uma área de acúmulo de lixo, que a gente pode agora transformar esse acúmulo em matéria-prima, em alguns subprodutos, como energia e combustível. Quais são os principais produtos e serviços que uma unidade de pirólise hoje consegue fornecer? Nós temos a cogeração de energia, como eu já falei, a gente consegue gerar uma boa quantidade de energia a partir de 40 a 50 toneladas dia. Nós conseguimos trabalhar com biocombustíveis, a produção de combustível desde diesel a gasolina sintética dentro de uma refinaria que é agregada dentro do projeto. O biochar, que é o carvão de pirólise, que é utilizado desde em siderurgia como também em processos de fertilização. Metais sobressalentes, dependendo do que foi implantado dentro da usina, dentro do reator, a gente vai sair algum pó de alumínio, um pó de ferro. A gente consegue trabalhar com serviço de crédito de carbono pelo processo de reintegração
e não mais emissões de gases de efeito estufa, como o processo era totalmente endométrico, totalmente fechado ergometricamente falando, não emite gases. A gente consegue também trabalhar com esse processo de passividade ambiental em relação ao CO2. A questão do crédito de logísticas reversas para algumas empresas que precisam da destinação correta final de alguns insumos. Os reciclados, que a gente vai ver que o nosso processo é um processo muito mais complexo, não é um processo somente de jogar dentro do reator, mas a gente passa por um processo aí de reciclagem também, principalmente para quem e as unidades municipais que já trabalham com cooperativas, estas não irão deixar de ser beneficiadas, ao contrário, elas irão participar de todo o processo. Águas de recuperadas, que a gente trabalha também com algumas situações de saneamento básico, que pode ser colocado dentro do reator para recuperação, e o selo ambiental, que é um processo de educação ambiental que ele é integralizado dentro de todo um projeto municipal, tá? E o tratamento técnico de resíduos especiais em alguns pontos principais, como alguns insumos oriundos de tráfego, que pode ser direcionado para o reator, alguns outros de algumas indústrias bem especiais, principalmente a parte petroleira, também pode ser direcionada para lá. Então, isso são alguns produtos e serviços que a gente consegue trabalhar e agregar dentro desse processo. E os serviços educacionais que a gente vai agregar junto com o selo ambiental numa integração de educação, de municipalização da educação ambiental, né, levando colégios, crianças para mostrar todo o processo de trato do resíduo urbano, o que ele gera e deixa de gerar. O processo de tratamento, basicamente, ele segue algumas etapas, bem mais complexas, mas eu vou simplificar para ser um pouco mais rápido aqui, para nossa apresentação ficar muito longa. Então, nós recebemos o resíduo urbano, é feito todo o processo de triagem, de pesagem, para saber o quanto de quanto a gente está trabalhando naquele momento, e aí é colocado em baias bem exclusivas, onde tem todo o processo para não criação nem de gases, porque esse processo vai ser literalmente contínuo. A logística é trabalhada de uma forma contínua para não haver armazenamento por longos períodos desse resíduo. São colocados em baias totalmente ergonomicamente trabalhadas para o chorume, que caso venha a ser gerado, ele ser direcionado e canalizado para dentro do reator. Depois do resíduo ido para a baia, da baia vai para um processo inicial de triagem, onde entra todo o processo de cooperativismo já existente no local. Dessa forma, eles vão trabalhar de uma forma ergonomicamente correta, né, com todas as questões de EPCs e EPIs. Depois da triagem, a gente vai para o processo de reciclagem, onde também entra os colaboradores das regiões, já tem algumas cooperativas desse ramo. Aí é feito todo o processo de reciclagem, o que é possível ser reciclado no processo de ciclo ambiental, de avaliação de ciclo ambiental dos materiais. A gente vai continuar utilizando do processo de reciclagem. Então, o que for consigo reciclar, nós iremos reciclar. E aí, o que não for mais reciclado, o que não conseguir ser reaproveitado, nós iremos trabalhar com um processo de trituração desse produto inerte e daí enviado ergonomicamente para o reator. Num processo totalmente automatizado, né? Não há contato direto, então isso vai diretamente para o reator e dentro do reator é feito todo o trabalho do tratamento térmico, e aí é onde é produzido alguns insumos, como a cogeração de energia, a geração de combustível, né? a produção do biochar, que é o carvão de pirólise, e o combustível, como eu já tinha falado, desde eles sintéticos, né, o diesel e a gasolina sintética. O processo de tratamento segue essa situação. E qual é o passo a passo do nosso processo? Como é que a gente deve trabalhar hoje? Como é que os municípios trabalham hoje, ou os investidores trabalham hoje para a aquisição desse empreendimento? Inicialmente é feito um contrato, né, que é um contrato com assinatura de um protocolo de viabilidade, que é uma contratação de uma consultoria técnica, onde a gente faz toda a análise de viabilidade ambiental, financeira, técnica e administrativa para a implantação desse projeto naquela localidade ou região. A partir daí, da assinatura do protocolo de viabilidade, a gente vai em campo, vai em loco com a nossa equipe. Nós temos uma equipe multidisciplinar, onde é feita toda a análise técnica do projeto. Então, a gente faz o levantamento técnico do projeto, verifica as condições reais, verifica as nuances locais existentes para a implantação,
ver de fato uma parte gravimétrica para saber o quanto a gente vai de fato instalar. Então, essa análise técnica a gente vai conseguir aí criar um plano de negócio, que é o que é contratado lá na assinatura do protocolo de viabilidade. A assinatura do protocolo de viabilidade é a contratação para a criação de um projeto técnico, que é nada mais que um plano de negócio com o qual a gente consegue aí trabalhar a parte financeira desse projeto. E aí, a gente partir do plano de negócio, a gente faz o levantamento do plano financeiro. E aí busca-se recursos dentro de alguns órgãos destinacionais, a também em fundos internacionais que queiram abarcar o projeto. Mas para isso, temos que ter o plano de negócio, que é um projeto técnico totalmente desenhado, informando todos os pontos positivos e negativos daquele projeto em si, localidade, com a parte financeira do projeto, informando quanto a gente vai investir inicialmente e qual vai ser o retorno real daquele projeto. E depois disso, do levantamento financeiro, com a capacidade de aquisição do investimento inicial para a implantação do projeto, a gente celebra um contrato este que pode ser montado um SPP, um SPE, para gerenciamento e implantação de uma unidade de gerenciamento e tratamento de resíduos urbanos com essa tecnologia de pirólise. E aí, a partir dessa celebração, nós conseguimos fazer o projeto executivo, aquisição e implantação desse projeto, o valor daquele projeto ele não é pago na integralidade. Dentro do plano de negócio é apresentado um cronograma de pagamento. Esse cronograma vai informar o quantitativo e o período de pagamento desse projeto, tá bom? E a partir daí, a gente começa a executar a implantação dessa obra. Normalmente, uma usina demora em torno de 360 a 420 dias para ser implantada, ou seja, um ano e 3 meses do projeto assinado, a aquisição e implantação das obras civis e de execução e instalação do equipamento e o processo de start, que nós chamamos, que são os testes de geração do processo. E da partir daí, nós fazemos também a última etapa, que é a possibilidade para o investidor município ou, no caso, o consórcio, nós temos também a possibilidade de gestacionar, ou seja, gerir a usina para o investidor. Caso ele não queira fazer-se o trabalho de montar uma equipe para isto, nós temos a capacidade também técnica de gerir a usina para ele, entregando o quê? Uma manutenção preventiva contínua, a capacidade de geração correlativa em relação à venda de alguns insumos, como energia. Nós temos hoje uma empresa integralizada dentro do nosso pool para gerenciar a parte de venda de comercialização de energia. Então, todo esse mecanismo a gente já consegue fazer, entregar pronto para o investidor, tá bom? Isso é também uma possibilidade que nós temos de fornecer para o investidor interessado em adquirir esse nosso projeto. A partir daí, a gente conseguiu fazer um pré-levantamento com base no consórcio do Condieste, né, do consórcio público para tratamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos da região lá do oeste do estado de Espírito Santo. Então, o Condieste, que é formado pelas 22 cidades, corresponde a mais ou menos aí quase 1.000 milhões de habitantes. Nós conseguimos identificar uma probabilidade de implantação de uma usina mínima de 300 toneladas dia, tá? Esse é um investimento para uma usina desta, está no tocante médio, em torno de 100 milhões de reais. Só que uma usina hoje de 300 toneladas consegue rentabilizar mais ou menos, aproximadamente, 6 milhões ao mês. Ou seja, menos de 2 anos, em torno de 16 meses, esse investimento estaria pago. Então, a gente já vê de cara que é um projeto que existe uma rentabilização interessante. Eu sei que o valor pecuniário para a implantação é um pouco elevado, mas se nós dividirmos isso pelas 22 unidades de cidades locais dentro do consórcio, é um valor bem ínfimo que se fosse uma implantação una para um projeto de uma só localidade. Ou seja, nós conseguimos, se pensar numa pulverização desse projeto entre as 22 cidades,
nós conseguimos trabalhar aí num projeto hiper interessante financeiramente para o consórcio. E nós trazemos como prospecto para isso como primeiro passo. Então, o primeiro passo hoje para a implantação desse projeto seria a assinatura do protocolo de viabilidade. Então, o investidor, ou no caso o consórcio, teria que apresentar a assinatura do protocolo de viabilidade, qual esta está sendo apresentada em conjunto com esta apresentação, o que ela vai trazer para o consórcio, que de fato esse protocolo de viabilidade está sendo contratado, quais são as ações que são feitas dentro desse processo. Então, quando vocês contratam a nossa empresa para nós fazermos um estudo técnico, uma consultoria técnica para, nesse caso, o consórcio das 22 cidades, nós iremos fazer um levantamento dentro das 22 cidades, ou seja, iremos em loco dentro das 22 cidades, né, fazer um levantamento de toda a documentação necessária para abordagem junto aos órgãos públicos correspondentes, que serão diretamente correlativos dentro do processo de integração de uma implantação de um projeto desse. Após isso, nós também fazemos a análise técnica ambiental para a implantação do estudo, o pré-estudo do impacto ambiental, para já deixar pronto isso quando for feito um processo licitatório para a implantação, já está bem alinhado, já está bem feito e bem direcionado. O levantamento gravimétrico local de cada unidade desta, com entendimento, com análise, que a gente tem hoje, uma análise por leitura de satélite, para verificar desde o calor, do poder calorífico médio local, da triagem, transbordo, triagem, modelação de coleta. Então, a gente consegue hoje, com algumas análises satélites, a gente faz um levantamento desde o lixão já existente, ou do vertedouro ou do aterro lá existente. A gente consegue fazer uma análise gravimétrica local, entendendo qual é a qualidade daquele resíduo e qual o tipo daquele resíduo. E daí, a gente apresentar na modelagem lá da usina os itens corretos para serem integralizados, ou seja, o tamanho do secador, o tamanho do sistema de esteira. Então, tudo isso vai corroborar no investimento final, que inicialmente a gente trabalha em torno de uma média, que ele pode ser bem para menos, como também pode ser um pouco a mais. Isso só conseguimos entender depois do estudo em campo, em loco. Posteriormente, a gente vai também fazer a ascensão das cartas e protocolos de entendimento junto aos órgãos locais, desde as secretarias, prefeituras, Ministério Público. Então, a gente faz todas as cartas de entendimento, que isso irá corroborar junto ao protocolo, junto ao plano de negócio, a capacidade de entendimento dessas cidades de aceitarem o projeto, que isso corrobora na hora do financiamento, principalmente na busca do recurso, que prova para o fundo, no caso, exemplo, um fundo investidor que queira aportar esse projeto, ele saiba que existe, de fato, o entendimento das cidades e já a aceitação dessa modelagem de projeto naquela localidade. É feita uma análise do plano de diretriz ambiental municipal para entendermos que alguns ajustes em algumas cidades poderão ser necessárias ser feitas. A gente faz também, dentro dessa contratação inicial, alguns outros pontos que a gente vai ver para corroborar de fato no processo, que é o georreferenciamento do local onde será implantada a unidade de pirólise, da unidade de gerenciamento, com mapeamento logístico e análise da capacidade de instalação. Como vão ser 22 cidades, a gente tem que fazer toda a integração desse sistema numa localidade para que não haja gastos entre as cidades um pouco mais distantes. O levantamento prévio dos créditos de carbono, ou seja, a gente já começa a fazer a pré-análise do levantamento inicial, que é obrigado para futuro busca dos créditos de carbonos. O levantamento de proponentes interessados na aquisição ou locação de cotas de energia, ou seja, já entendemos quais serão os principais compradores dos insumos gerados dentro do mercado. Isso se faz necessário para identificar, de fato, qual é a viabilidade financeira do projeto. A prospecção de prestação de consultoria e assessoria técnica para a empresa, nesse caso, o contratante,
e seus interessados futuros do projeto de locação junto aos seus futuros proponentes, ou seja, também já verificamos quais são os futuros comercializadores e compradores dos insumos. A modelagem também, no segmento de empresa sustentável, a gente já modela o sistema quando for montado lá no contrato, que é feito de conjuntura das empresas que irão participar desse processo. A gente já modela qual é a estrutura correta, a implantação da empresa, a criação dessa nova empresa para esse processo. É feito também, dentro do processo como um todo, a elaboração, e isso aí são 2 plus que nós estamos entregando para, no caso, o consórcio, ou seja, nesse processo aqui, exclusivo das 22 cidades, nós iremos entregar, tá, como um plus dentro desse projeto, o PRAD, ou seja, já iremos entregar para as prefeituras que irão nos contratar o plano de recuperação da área degradada, do antigo lixão ou aterro municipal ou vertedouro, que isso irá corroborar amanhã, após a implantação da unidade, que a prefeitura que vai deixar de usar aquele lixão ou aquele aterro ou aquele vertedouro já tem o plano pronto de recuperação da área, que será obrigatório, tá, pelo órgão ambiental local. Ele vai exigir que os municípios que deixarão de usar dos seus locais de despejo dos lixos, dos resíduos urbanos, que ele irá passar para uma nova localidade, nesse caso, o projeto que a gente está tentando implantar aí, que seria a unidade de gerenciamento dos resíduos do consórcio. A partir desse momento, aquele município ele é obrigado a apresentar esse PRAD, ou seja, nós já vamos entregar pronto um PRAD para o município. Então, na contratação desse protocolo de viabilidade, o município já irá ganhar esse PRAD e, em contrapartida, junto com o PRAD, vai também o projeto de controle de poluição, o PCPA, que é o projeto que vai integrar ao PRAD, que a gente consegue levantar o impacto ambiental ali existente. Então, é com base no PCPA, que é integralizado ao PRAD, que a gente vai apresentar junto com o protocolo para cada município. Ou seja, serão 22 PRAD, cada município receberá um para já apresentar ao Ministério Público, aos órgãos locais, o que vai ser feito com o antigo aterro ou o antigo lixão. Então, a partir daí é feita essa assinatura do protocolo, continuará com isso, e para este projeto em si, nós verificamos Então, pessoal, para esse projeto em si, nós verificamos o quê? Que o investimento inicial para uma usina de 300 toneladas dia seria para o projeto técnico conceitual, ou seja, para o plano de negócio. O investimento do consórcio estaria em média de 60 mil, que seriam os custos de deslocamento, estadia, alimentação e materiais necessários, desde as fotos aéreas, fotos satélites serão necessárias, aos testes que serão feitos em loco, mas 500 mil que seria o custo de elaboração desse projeto. Para os custos, em relação, se for dividido para as 22 unidades, isso é um trabalho que nós estamos falando, não é um trabalho de um dia, 2 dias, é um trabalho que vai durar mais ou menos 60 dias, serão 30 dias em loco, em campo, e mais 30 dias de escritório. Seria para cada cidade algo em torno de R$ 25.500, ou seja, se pensarmos no conceito das 22 cidades, nós temos aí uma viabilidade financeira muito interessante para esse projeto. Em relação ao projeto financeiro, esse projeto financeiro é 2 situações que nós apresentamos. Não necessariamente é obrigado, no caso o consórcio ou os investidores, que quiser pagar para nós buscarmos esse recurso. Caso eles já tenham capacidade de buscar esse recurso por vocês mesmos, fiquem à vontade. Isso aí nós só apresentamos como outra possibilidade que nós temos também, um pool financeiro que tem a capacidade de buscar recursos para a implantação desse projeto. E para este caso, equivale aí a mais ou menos R$ 1,5 milhão, tá? O custo para o levantamento financeiro
desse projeto que está em média de 100 milhões de reais. Se fosse dividir esses custos por município, seria algo em torno de 68 milhões aí de 608 mil reais por cidade. Então, pessoal, em relação ao tipo de contratação, para essa modelagem, como deveria ser dividida o projeto para cada prefeitura, nós indicamos fazer um contrato com dispensa de licitação, com base na lei da lei de licitação e o decreto que atualizou agora a questão dos valores, que não passaria dos 33 mil, ou seja, em torno de 25.500, ficaria em cima da parte de dispensa, por também ser um serviço de consultoria para levantamento de um projeto de engenharia, ok? Então, eu fico à disposição, tá? Qualquer dúvida e contato, pode ficar à vontade de falar diretamente comigo e eu posso explanar mais alguma coisa em relação ao projeto como um todo, tá bom? Então, desde já agradeço, fico à disposição e em complemento está indo já o protocolo de viabilidade, caso tenha interesse já na contratação de nossa consultoria inicial e também apresentação e demais vídeos para entendimento desse projeto, tá bom? Até mais, pessoal. Agradeço a todos.